Olha aí, ao vivo agora, Mabelle Pérez, como proteger sua saúde mental. O nosso irmão Jordão aqui, professor de educação física da década de 70, e o pastor Carlos Wesley aí. Vai ser um tema muito relevante, edificante, e os nossos telefones já estão liberados aí, ó, 24415335, Nova Sião Digital, e hoje a gente está aqui para conversar, compartilhar o reino de Deus e falar um pouquinho sobre, né, a nossa psicanalista aqui, falar um pouquinho sobre saúde mental. Boa noite, pastor Carlos Wesley. Boa noite. Boa noite. Professor Jordão, professor Fernando Lopes, é uma alegria muito grande recebê-los aqui. Tenho certeza que vai ser um tempo muito bacana, né? Muito edificante, porque esse assunto é um assunto que tá sempre em moda, sempre na hora, né? E de manhã eu estava conversando na igreja com uma pessoa dizendo que nós estamos, muitas pessoas doentes da alma, né? Doentes da mente. E isso nós precisamos entender como é que funciona e como é que a gente faz para poder sair, né? E trabalhar isso aí melhor. Então vai ser realmente um tema muito especial. Vocês que estão conosco aí, nos acompanhem e fiquem conosco até o final. Façam suas perguntas, a hora é essa para tirar as dúvidas. Com certeza, e a gente vai começar com um texto aqui, antes de falar com a Mabelle e o professor Jordão também, 1 Coríntios 6, de 19 a 20, que diz assim: não sabeis que os vossos corpos são templos do Espírito Santo. E Deus deu um corpo para você, para mim, para nossa irmã, para o nosso irmão, para que a gente pudesse cuidar, para que a gente pudesse tratar desse corpo. E a gente vai hoje tirar as dúvidas aqui com o professor, com a Mabelle, que vai falar tudo que realmente você tem a dúvida. É só você entrar em contato conosco através do nosso canal do YouTube e daqui da Nova Sião Digital. Mabelle, boa noite, minha irmã. Boa noite. Boa noite, eu gostaria que você desse assim, mais ou menos, né, que você falasse uma explanação sobre a sua vida pregressa até profissional, para que as pessoas pudessem ter essa oportunidade de te conhecer um pouquinho, Mabelle. Então, eu sou formada em psicanálise, tá? Sou analista corporal especializada em desenvolvimento humano. Eu trabalho muito com as doenças do nosso neurológico. Porque a nossa mente ela é formada por consciente e inconsciente. E 90% dessas informações, elas não estão no consciente. A gente acha muitas vezes que a maior parte das nossas decisões é devido ao nosso consciente, quando na verdade é devido ao nosso inconsciente. Então, o que permeia o nosso inconsciente? Muitas vezes são os medos, muitas vezes são determinados traumas que a gente tem na vida. Todos os traumas vêm, na verdade, do inconsciente. E o ser humano acumula traumas desde a gestação. Verdade. É isso. Professor Jordão, você que está aqui do meu lado, professor de educação física, meu amigo, hein, profissional de educação física, né, se formou ali na década de 70, eu me formei um pouquinho depois, já na década de 80, que eu fiz administração de empresas, depois é que eu fui fazer de educação física. Mas você que lidar com o corpo, com a saúde física, com a saúde mental. Boa noite, fala um pouquinho e se apresenta aqui para o pessoal, para aquela lente ali. Tem outra aqui e tem outra aqui que o nosso irmão está gravando. Boa noite para todos, é um prazer estar aqui com vocês e participar dessa conversa amigável e científica, né? Como o meu amigo está dizendo aqui, eu comecei a faculdade em 66, formei em 70, fui exercer, fiz 2 concursos públicos, fui exercer a profissão na área pública e já estou aposentado, né, há 21 anos e procuro passar informações, participar, como hoje, dessas palestras, para somar com esse time que está vindo aí atrás, né? E inclusive lá na minha área, né, que é Del Castilho, eu participo de vários eventos esportivos lá do cotidiano, né, do dia a dia do bairro, sempre colaborando com o que eu posso, em termos de conhecimento, em termos de material, com as modalidades que existem lá na Praça Manete, né? Então, estou sempre somando como ser humano, como profissional, sempre somar
para a gente deixar um legado aí para esse pessoal que está vindo aí atrás. Uma boa noite para todos. Boa noite. Amém. Pastor Carlos Wellington está cheio de dúvida aqui. Eu vou deixar o pastor Carlos Wellington comentar aqui, né, e perguntar a nossa convidada, né, hoje de honra aqui, para que ela possa explanar alguma coisa sobre saúde mental. Pastor Carlos Wellington, o que você tem encontrado dentro da igreja e fora da igreja e as necessidades assim primárias das pessoas? O que as pessoas antes do Covid e pós o Covid estão buscando hoje? Legal. Esse tema é um tema bem bacana, né? E como eu estava falando, na igreja a gente trata muito a questão espiritual, né? Espiritual e o Espírito Santo age em nós e trabalha em nossos corações, mas às vezes a gente entra em algumas barreiras onde não consegue chegar dentro, né, da mente da pessoa. Você fala, mas você não consegue alcançar o porquê do tanto sofrimento. Muita gente sofrendo. Sofrimentos da alma, sofrimentos, né, do corpo, que até reflete no corpo. Então, o que às vezes fica no coração da gente é como a gente às vezes consegue, né, trabalhar essa parte internamente da pessoa, como é que vai chegar lá, como é que a gente consegue diferenciar em algum momento o que é o espiritual e o que é da alma, né? O que é da pessoa, né? Para a gente poder ter para que não venhamos a tratar espiritualmente alguma coisa que o processo está na mente. Olha, essa é uma boa pergunta. A gente teve numa palestra recente que foi feita essa mesma pergunta que você está fazendo. A pessoa perguntou exatamente isso. Como é que a gente vai identificar que é uma influência espiritual e não apenas da mente? Existe uma forma de você identificar isso, né? Então, por exemplo, o nosso processo consciente, ele possui uma chave. É o que a gente chama, na linguagem comum, de diabinho e anjinho. Não tem? A gente não fala muito isso, do diabinho. Isso. O diabinho e o anjinho, ele é o nosso consciente. Ou seja, é o nosso poder de escolha. O nosso poder de escolha, ele não é inconsciente. O nosso poder de escolha, ele é consciente. Então, quando, por exemplo, uma pessoa opta muitas vezes por um caminho do diabinho, que a gente chama, né? Comumente chama, do diabinho, a gente sabe que ali, muitas vezes, não é uma questão consciente da gente, não é uma decisão. Por isso que é importante, quando a gente vai tentar decidir alguma coisa, ou aparece alguma coisa, a gente ter essa percepção de que, opa, eu posso fazer uma escolha. Será que eu vou escolher o pior caminho ou o melhor caminho? E o que faz você escolher o melhor caminho ao invés do pior caminho? É você ter ciência da consequência. O que vai acontecer se eu escolher o pior caminho? Quando a gente tem uma influência espiritual, essa nossa chance de conseguir distinguir essas duas coisas, ela fica nula. Tanto é que as pessoas que têm muitas vezes ataques espirituais cometem crimes, muitas vezes, ou cometem barbaridades, depois você vai conversar com a pessoa, ela não sabe por que ela cometeu aquilo. Porque ela não teve uma percepção consciente daquela situação, ela simplesmente foi lá e fez. Então, muitas vezes, para a gente identificar uma intervenção espiritual de uma intervenção consciente, quando, na verdade, o consciente é algo normal do nosso organismo. Né? É uma decisão normal do nosso organismo. E a gente ter essa diferença é exatamente isso. Por que eu iria escolher uma coisa que vai me prejudicar e vai me trazer uma consequência ruim? Exatamente. Provavelmente isso não é uma influência do meu consciente, porque o consciente ele vai sempre propor escolher algo bom pra gente. Não sei se vocês lembram de um caso que aconteceu na Tijuca, de um rapaz que ele estava andando na rua de madrugada, veio o outro por trás e deu uma facada. Sim, lembramos. Você lembra desse caso? Lembro. No dia seguinte, esse caso repercutiu e a família foi entrevistada. E a família ficou chocada com o fato do rapaz ter feito isso. Por quê? Ele nunca tinha tido um comportamento agressivo. Nunca tinha tido um... Vocês acham que aquilo ali foi realmente uma atitude consciente? Não foi uma atitude consciente. Mas existe uma coisa involuntária, um ato involuntário, e existe também pessoas que deixam o emocional, não agir naquele momento. Então existe essa diferença do emocional, né, do teu emocional. Às vezes você está com um estado psicológico abalado, com problema, às vezes pessoal, familiar e tudo, e você deixa o emocional chegar na frente da razão. Pode ser isso ou não? Isso daí é uma coisa que pode ser muito estudado. Por exemplo, eu vejo muito aqueles programas de assassinato, né, de crime.
E teve um caso que eu vi uma vez que foi muito interessante. Era um caso, eram 2 irmãos, eles foram criados só pela mãe, não tiveram a presença do pai, né? Isso para os meninos é muito difícil, né? Porque a criação mental do homem tem que ser feita por um homem, né? Legal. Isso é importante para o homem. Então, quando o homem não tem essa presença paterna, ele sofre muito na configuração até do cérebro e do desenvolvimento dele para a fase adulta. Tá? Então, o que aconteceu? Um dos meninos virou uma pessoa normal, o outro virou um assassino em série. E aí, olha só o que aconteceu. Quando a mãe descobriu que ele era um assassino em série, sabe o que ela fez? Ela se mudou para o lado da cadeia. Ela abandonou o outro filho e foi morar do lado da cadeia daquele filho. Ia todo dia na cadeia ver o filho. Aí o filho falava para ela que não sabia o porquê que tinha cometido os crimes. E assim, o outro filho ficou de mal com ela, ficou sem falar com ela, porque ele cometeu mais de 6 assassinatos, inclusive matando uma mulher grávida de 8 meses. Isso. Doideira, né? Entendeu? Lá nos Estados Unidos isso. E ela se mudou, largou a família inteira para se mudar, para ficar do lado desse filho que ninguém mais queria. Então, o que você entende disso? Que muitas vezes os filhos fazem coisas erradas para chamar a atenção da mãe ou do pai, inconscientemente. Não é uma coisa consciente que eles fazem. Agora, a decisão de cometer o crime, ela é consciente, vocês entendem? Entendi. A decisão de cometer o crime, ela é consciente. Só que muitas vezes a pessoa, mesmo sabendo da consequência ruim, não liga. Tanto é que esse menino ele foi preso para ele. É interessante, tem gente que parece que não tem o menor sentimento comete de um culpa, crime, né? parece que não cometeu. Não tem arrependimento, não tem nada. Parece que a pessoa é isenta de emoção. O nível, tamanho da doença, que a pessoa é isenta de emoção. Ela não consegue conscientemente ter essa visão de consequência. Entendeu? Então, essa é a diferença. Vou perguntar aqui ao professor Jordão. Professor Jordão, eu dei uma macroginástica uma vez, ali no Pedro II, aquele hospital, né, que tem muitas pessoas doentes. E o que eu notei? A gente deu uma macroginástica, o prazer, né, da pessoa que está ali naquele momento ali, eles são carentes. Então, o prazer labial, né, que eles colocam o cigarro na boca. Então, eles ficavam fumando muito. Eu reparava que a maioria das pessoas ali fumavam e eu dei a macroginástica. E na hora de eu ir embora, o que aconteceu? A gente tinha colocado o Homem-Aranha lá em cima da caixa d'água e eu não sabia como me despedir, porque as pessoas estavam tão próximas ali e eu deixava um professor, descia, todo mundo me abraçava, né? E aquele calor humano, e eu conseguia sair daquela situação, ninguém deixava eu ir embora. Eu comecei a ficar assustado com aquilo. Eu falei, quando eu vi o Homem-Aranha lá em cima, eu falei, olha lá o Homem-Aranha. Aí todo mundo virou, parou e era o Homem-Aranha mesmo. Tinha combinado, ele desceu de corda ali. Nossa. Não é? E todo mundo canalizou, foi pra lá. Quando eu falar, é essa hora, olha, eu vou sair daqui agora. Eu me pirei, né? Fui embora naquele momento ali. E você trabalha com comunidades carentes. Então, eu não sei qual é a tua experiência assim direta, mas você com essa parte mental, né, esses problemas que hoje afligem, né, a comunidade, você trabalha com muita gente carente, você tem enfrentado esse tipo de problema? Veja bem, como eu disse há pouco, eu já estou aposentado, né? Eu também estou aposentado, eu estou 10 anos, você está há 21. Eu só a trabalhei... gente é terceira idade, tem que respeitar. 75, dia 15 agora. 7,5, né? Pô, dia 15 de julho, 75 anos. O meu é 6,6 aqui, ó. Minha esposa está assistindo, ela está orgulhosa de mim, ela falou, você ainda está de pé. Isso aí. Isso aí. Meu amigo, deixa eu te passar aqui uma situação profissional. Eu só trabalhei em comunidade, tanto no estado como no município. E existe uma peculiaridade muito comum nessa geografia e nessas comunidades particularmente. Muito bem colocado pela Mabelle, é uma carência geral de tudo. Então, essas pessoas nos veem como salvador. Até porque quem é professor tem um perfil de herói. De herói, de sabe tudo, benevolência.
de atender, vontade Sábio, né? de resolver os problemas intrínsecos dessas pessoas, tanto no que tange a parte humana como profissional, de todos os aspectos. Então, a gente é muito, agora mesmo você falando isso, estava muito tomado, é muito querido, muito abraçado, é muito calor humano nessa troca. E isso propicia uma intimidade mútua. E essa profissão de professor, ela tem que ter uma marca nesse ser humano que vai para essa profissão. É se entregar, é se dedicar, se doar. Então, o retorno que vem, eu tenho uma experiência muito específica em Piraí, né? Eu formei, fiz concurso para o Estado e pedi Piraí. Quando eu chego em Piraí... 16 horas que você foi, matrícula 16 horas. Sim. Não, é porque eu fui 40, eu fui da FAEP, que é a atual FAETEC. 16 horas, eu me aposentei com a matrícula de 40. Não, 16 horas. 16 horas. 71. E o primeiro horário lá foi de 6 às 10h30. Você foi da turma, deve ter sido da turma do Admildo Chirol, deve ter se formado. Não, o Chirol, ele é. Eu fui calouro dele. Eu sou calouro dele. Eu sou ali do esse menino da Globo. Época do Lanceta, do Chirol. Não, o Zagallo. da Globo, não, da Globo. Do Arnaldo César. Arnaldo ele é 69, eu sou 70. 68 é a Ida dos Santos, né? Que até tem um amigo meu, interessante, ele tem um problema no olho esquerdo, e Zé Luiz também, e é da turma da Ida. A Ida eu já peguei ela saindo, porque esse período era seriado, não existia o fundão. A minha turma é a última de licenciatura lá do lado do Pinel, entendeu? Mas voltando lá na tua pergunta, a marca do professor e o que ele propicia no local que ele trabalha são N variáveis, né? Como eu coloquei aqui. Então, essa resposta desse ser humano na comunidade, em que você se insere em tudo que acontece ali e concomitante em termos de você meter o bedelho até no que não está previsto dentro do teu trabalho do dia a dia, do teu cotidiano como profissional. Você vai se entregando a tantas as situações que ocorrem ali, que daqui a pouco você é o Deus daquele lugar. Então, eu vou situar Piraí. Quando eu chego em Piraí, até eu estava dizendo isso no carro para o pastor Evangivaldo. A minha filha diz assim: pai, eu tô com pressa. Você vai falando aí, porque não tem como. Jordão, aquele cara que já está ali com 40 e poucos anos, o cara bêbado do interior, bebe muito, consome muito álcool. E você sai abraçando aquelas pessoas todas que foram teus guris ali no ano 70, 71, 72. O prazer dos caras te abraçar, mas te abraçar, que tu fica pequenininho naquela situação ali. Aí a Tamara disse assim: pai, eu vou andando, porque senão não vai chegar, eu tenho que ir no banco, eu tenho não sei o que. Eu falei: vai, minha filha, porque eu vou ficar por aqui. Então, é a resposta daquilo tudo que você propiciou, aquele cara ali, há 30 anos atrás. Sim. E ele ainda passa aquele calor humano, te dando aquele abraço gostoso, te apertando, mas, meu amigo, é um aperto de aperto mesmo. Aí você vê o quanto o cara te ama, de você ter propiciado oportunidades competitivas do cara conhecer um Rio de Janeiro. Fazendo uma continuidade assim, eu acho que o povo é muito carente de referências, né? Acho que ele está querendo dizer... O referencial, né? É o Isso referencial. E o Brasil, ele tem uma característica também porque assim, você vai para um país desenvolvido, as pessoas se programam, por exemplo, para ter filho.
né? Então, tipo, eles ficam, se programam para ter filho. Não, quando eu for ter meu filho, eu vou ficar 1 ano em casa cuidando dele. Aqui no Brasil a gente não tem isso. Aqui no Brasil as pessoas infelizmente têm filhos, assim, de forma, muitas vezes, sem se organizar, sem se planejar. Jovem, e aí, quando vai ver, tem que trabalhar, deixa aquela criança com um fulano, deixa com um ciclano. Então, a criança, ela, desde pequena, ela tem essa carência de referencial. Entendeu? Porque o pai e a mãe, muitas vezes, estão mais ausentes do que presentes. Porque ou você bota comida dentro de casa, né? Ou você fica com seu filho. Os dois não dá para fazer. Com certeza. Pastor Carlos Werley, você que trabalha com a comunidade, você dá o jantar solidário lá na comunidade, né? Uma fusão de várias igrejas trabalhando em prol desse objetivo da comunidade que é carente, recebe pessoas carentes no domingo. Hoje acabou de fazer um gabinete, né? Ele estava tão estafado que ele acabou fazendo um gabinete comigo dentro do carro, porque ele queria desabafar. Então ele falou, pô, agora eu tô carente, dá para você me ouvir um pouquinho? Eu falei, pois não, pode falar, pastor Carlos Werley. E eu dei para ele essa atenção todinha. Como é que você trabalha isso? E você pode colocar, até tirar suas dúvidas aí, né? Vai estabelecer um paralelo até com o trabalho da nossa irmã aqui. Justamente. Psicanalista, né? A pergunta é que a gente... Uma coisa que é, como foi falado na questão da carência, né? Da criança, então isso acaba acarretando uma carência paterna, que isso vai trazer à criança uma falta de referência. Uma falta de referência e vai trazer prejuízo para o futuro. Se ele não conseguir encontrar ninguém que dê um encaminhamento, ele vai criar uma raiz de amargura, ou se perder, né? Então essa dinâmica, eu não sei como é que funciona isso, mas eu realmente trabalho numa área de carência, de pessoas carentes. Então assim, como é que nós trabalhamos isso, né? Porque não tem como suprir uma falta de um pai e de uma mãe, né? Não é. É impossível você suprir. No entanto, o nosso organismo, ele é muito inteligente. O nosso organismo fisiológico, ele é muito inteligente. Ele vai buscar formas de chegar onde ele precisa chegar, onde ele quer chegar. Eu vou dar um exemplo. O professor que me deu aula de psicanálise, ele contava sempre essa história. Ele vai sendo uma família muito, muito pobre no interior do Ceará. Muito, muito pobre. E aí eles vieram para São Paulo, né, naquela pobreza toda, para tentar uma vida melhor e tal, mas chegaram em São Paulo e continuou numa pobreza tremenda. No entanto, um dos irmãos do pai dele enriqueceu. E aí ele, desde pequenininho, ele falando que ele lembrava de como era bom ir para casa do tio, de como ele era bem tratado na casa do tio, que tinha piscina, que tinha algumas regalias, né? Que o tio tinha um carrão, deixava ele entrar no carro, brincar no volante do carro. Então, assim, essas referências acabaram gerando nele uma vontade de enriquecer. Entendeu? De crescer, de trabalhar. Porque ele viu isso, apesar do pai dele não ter dado esse exemplo para ele, ele viu uma pessoa muito próxima dele crescer na vida. Uma motivação, né? Foi um referencial que ele teve, né? E então, às vezes a gente tem um referencial positivo, mas também tem um referencial negativo. Né? Então é isso aí que fica difícil trabalhar, porque cada pessoa reage diante de uma situação de uma forma, né? De uma forma. E às vezes a gente quer fazer uma antevisão dos fatos do que vai acontecer, mas não pode. Por quê? Porque o ser humano, ele é muito cíclico, ele muda, né? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente emocional. Eu choro com facilidade, eu me emociono com facilidade, né? E tudo. Eu não sei, ele gosta tanto de mim porque tudo que eu falo ele fica... Eu acho engraçado. Ele acha que ele fala de emoção, fica... Ele fica emocionado. São 5 anos juntos, né? 5 anos juntos. Eu choro junto, a gente chora. E eu não posso falar, porque eu já gravei 970 programas. Eu vou chegar a R$1.000 no programa, mas ele não gosta que eu fale isso, que ele diz que eu sou muito repetitivo. Então, como eu estou na terceira idade, ele fala, pô, tá repetindo muito isso, não pode repetir. E na semana passada, eu fiz 5 perguntas para ele. Ele respondeu a mesma pergunta. A igreja é importante, a igreja é importante, a igreja é importante, a igreja é importante, a igreja é importante. Só que as perguntas que eu fiz não foram relacionadas à igreja, mas ele estava com aquilo na cabeça e ele respondeu a mesma coisa. Então, às vezes... eu sou pastor. A gente tem diferença teológica.
né, que eu sou teólogo e ele é pastor. E às vezes a gente entra nessa zona do conflito. Você que trouxe esse conflito para cá, eu não trouxe não. Mas não, você vai ajudar a gente aqui. Por Ajuda isso a que gente, tu tá aqui ajuda hoje. a gente a resolver isso. Estão Você 5 também, anos. Me defende que você é profissional de educação física. Tá aqui. vendo? Não, a coisa tá estreita, tá- meu irmão. Tá difícil, porque a gente tem que manter o programa no ar. Mas voltando, nós não Eu não pode falei parar nada. de jeito nenhum, Eu não por falei favor. nada. Por gentileza, pode fazer a pergunta, pode continuar. Não, então vamos, já que parou no meio do caminho. Hebreus 12, outra amada, fala assim: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. É uma outra coisa aí que a gente percebe também no meio das pessoas que estão conosco, amarguras de coisas antigas, sofrimentos até passados, mas que não consegue se curar. A pessoa fica trazendo vão à igreja, conhecem a Cristo, têm uma vida, são pessoas de fé, mas elas não conseguem vencer coisas passadas. Um maltrato, às vezes, de um ex-marido, Um abandono, uma rejeição. Fez um aborto, às vezes, que uma não deveria. exclusão. Né? E aí, como é que funciona isso, né, na cabeça da pessoa? Eu, como pastor, entendo que eu sou pastor, aí a pergunta ela sempre tem uma conotação de alguém que está trabalhando o coração de uma ovelha, mas chega num ponto que você diz, peraí, essa questão aí já não é só espiritual. Não, é porque os traumas, eles têm, na verdade, essa questão que você diz da gente arrastar emoções, arrastar amargura, isso. Na verdade, isso vem desde que a gente está na barriga da nossa mãe. Por isso que na psicanálise a gente é contra o aborto. Porque a partir dos 3 meses, Legal. A criança ela já está conectada com aquela mãe. Ela já sabe que ela é um bebê, ela já sabe que faz parte de um útero e ela quer a todo momento se conectar com aquela mãe, né? Muito sério. Muito sério, forte, né? muito forte. Então, por exemplo, quando você aborta a partir dos 3 meses, aquela criança sente que está sendo abortada, entendeu? Que está sendo rejeitada. E aí, muitas vezes, mesmo quando a criança não sofre um aborto, ela sofre muitas vezes um trauma. Por quê? Às vezes uma mãe se acidenta, às vezes a mãe é abandonada durante a gravidez, ou então a mãe está muito ocupada trabalhando, está preocupada, está sofrendo violência. Tudo isso gera um trauma naquela criança. Então, é importante a gente entender o seguinte, que o ser humano, desde os 3 meses de gestação, sofre constantes traumas. E aí, passou dos 5 anos, você tem a retraumatização. Retraumatização é isso. Por exemplo, quais são os 5 traumas básicos? Rejeição, abandono, manipulação, humilhação, exclusão ou troca. Então, todos nós temos esses 5 traumas básicos registrados dentro do nosso organismo. Passou dos 5 anos, esses traumas eles não são registrados mais, mas você pode vivê-los novamente. Então, imagina que uma criança está lá com 6 anos de idade, ela está feliz, vivendo com o pai e a mãe dela. Um belo dia, o pai resolve ir embora, arranja uma mulher, resolve formar um outro casamento e abandona aquela família. Não só abandona aquela mulher, como abandona os filhos. Isso acontece demais. Aquela criança tem a sensação de que ela foi abandonada novamente. Entendeu? Então, ela sofre um retrauma. E aí, por exemplo, se aquela mãe daquela criança morre, vamos dizer que ela faz 8, 9 anos, a mãe daquela criança morre. Pronto, ela se sentiu abandonada de novo. Então, você vê que existe um retrauma acontecendo. Entendeu? Isso é muito interessante, você está falando, muito forte, porque as pessoas não têm consciência disso. E às vezes não conseguem detectar o problema, não sabem como trabalhar, como agir, como proceder, se não for através da ajuda de um profissional. Então você vê, a igreja é importante. Muito. Por que a igreja é importante? Porque a igreja é uma referência. A igreja é uma referência e é o hospital dos pobres, porque a pessoa não tem condições de pagar um psicólogo, né? Recorre um psiquiatra. à igreja. Então ele corre para a igreja. É um papel social, né? É um trabalho social, mas isso é muito importante porque as pessoas que estão lá, né, como líderes, as pessoas que estão, né, à frente de um trabalho, é de uma responsabilidade muito grande. Não é isso, pastor Carlos Wellington? Agora, só para complementar aqui, porque para a gente dar a palavrinha para o professor aqui, eu vou
fugir um pouquinho o tema aqui para a nossa área, né? Meu amigo, poxa, a gente tem que dar Vamos lá. Né? Vamos lá. É um prazer. Eu tive um aluno no Colégio Souza Marques há muitos anos que ele tinha dificuldade de coordenação motora. E o que acontecia? Quando terminava a aula, ele não conseguia fazer o polichinelo. Eu já contei até isso para o pastor Carlos Wesley. E eu fiquei à parte com ele, depois do tempo de aula normal, e fazia ali a atividade física com ele. E gradativamente eu fiz o passo a passo para que ele pudesse fazer o polichinelo. E ele conseguiu, depois de algum tempo. Passou algum tempo, ele conseguiu. A coordenação foi melhorando, ele conseguiu. Aí passaram muitos anos, mais de 20 anos. Uma vez eu estava aqui na Taquara, aí encontrei, oi professor, tudo bem? Eu falei, opa, tudo bem, tudo legal. Tá lembrando de mim? Eu falei, não estou, porque muito aluno, né? Aí eu falei assim, poxa, eu sou aquele aluno que tinha dificuldade de fazer o polichinelo na sua aula. Eu falei, rapaz, estou me lembrando. Ele falou, poxa, obrigado aí pela sua paciência, sua atenção, o seu carinho, né? E eu fiquei emocionado naquele dia, porque realmente eu perdi ali 10, 15 minutos, às vezes meia hora com ele, conversando e fazendo aquilo. E aquilo foi de uma importância muito grande para ele. Já aconteceu isso com você também? Vou te contar uma história. 4 anos atrás, eu sou messiânico. Minhas 2 irmãs é da igreja batista e tal. E hoje você vai se converter aqui. A Ciomar, ela é muito amiga lá do Vadelso, da Marlene, são da mesma igreja. E a Ciomar falou assim, Zé Luiz, oi, tudo bem? Prazer. Eu não tinha intimidade com a família, não. Aí eu falei assim, a Ciomar tá pedindo isso e tal, parará. Você é bom de caneta? Ele falou, só. Então, tudo bem. Você quer fazer a prova CPOR, né? Quero. Aí a gente olha, né? Caramba. Me dá a relação de exercício da prova para CPOR. Tchau. Aí, rapaz. O Ivinho era longilíneo, né? Uma de bracinho. Falei, caramba, tem 3 meses para preparar esse cara. Aí eu falei, olha só, cara, eu tô velho e não tenho muita paciência, não. Você quer isso mesmo? Para mim, nós não perdermos tempo. Eu falei, não, eu quero sim e tal. Eu falei, então tudo bem. Aí, criei um cronograma de trabalho com ele, mas o que eu sentia no Ivo era o seguinte, ele era aguerrido. Aí, aqueles testezinhos de motivacional, né? Mais uma para mim, mais uma para tal. E esse guri, era vibrador. Eu falei, esse guri é guerreiro, esse guri vai passar. Com 1 mês, o Ivinho já estava. E realmente, quando chegou na prova CPOR, eu ia nos dias cedo, 5h30, tinha que estar ali na Brasil, com o pai de carro. Assisti a prova dele, o Ivinho já estava correndo no Cooper 3.200. Nossa, que bom, hein? Excelente. Fazendo 5, 6 barras. No teste específico, os caras não faziam uma barra. Não faziam 4 barras. Eu falei, meu Deus do céu. O guri sendo reprovado ali, porque não fazia uma barra. E o Ivinho, suave ali, passou. Foi para a prova escrita, passou em 42. Foi para o curso, foi o 03 na intendência, é primeiro tenente hoje, termina agora direito no final do ano e já vai se preparar para... Muito bom, que ótimo. ótimo. O coronel deu mais 1 ano, que são 7 anos, de tão dedicado como intendente, deu mais 1 ano para ele ficar 8 anos e ele vai fazer a prova agora para rodoviária. Que maravilha. E Polícia Federal. A psicanálise explica isso também, sabia? Então... A pessoa precisa de atenção. Tu complementa isso aí. Então, Precisa de que alguém acredite nela. Meu amigo, eu sou o Deus do Ivinho, da família do Ivinho. Aquela resposta que a gente falou até na outra tua pergunta. Verdade. Que consideração, que carinho que eles têm comigo. Isso é muito bom, né? Gratificante. Nada demais. Né? A gente só... E na maioria das vezes as pessoas não têm atenção em casa.
E aí, quando elas têm a percepção que uma pessoa, né, preste atenção nelas, né? Mas o calor humano é muito impressionante. importante, porque existe sempre uma competitividade entre o ser humano e em todos os meios. Às vezes é profissional, no âmbito familiar, às vezes é na igreja e tudo. Sim. E é muito difícil as pessoas, às vezes, darem uma palavra de incentivo, de apoio, Sim. de carinho. Então, isso é muito importante. É aquela Eu história, acho né? que é o dom de cada um. O pastor Carlos Wesley, ele tem esse dom de incentivar, de falar, Motivar, né? de motivar, menos comigo. Mas ele continua, sabe? Ele é uma pessoa persistente, aquela coisa, né? E tal. Às vezes você pensa que é pessoal. Então, ele incentiva, igual a mim. Mas não, isso é normal, é uma coisa familiar. Então, nós já estamos nesse grau de intimidade, uma coisa extremamente familiar. Depois a gente fala com calma para você me explicar o que está acontecendo. Mas faz a sua pergunta para ela, por gentileza, pastor. Só fazer um adendo aqui. Essa questão de competitividade é tão real que tem uma frase que ela até ilustra bem isso, que as pessoas elas querem sempre te ver bem, mas nunca melhor que elas. Isso é verdade. A gente tem que ser sempre essa consciência, que as pessoas querem nos ver bem, mas nunca melhor que elas. Por conta dessa questão da competitividade. Não, porque isso é será uma que tendência. É sadio? É Não, normal? natural. É natural, mas não natural. é sadio, né? Por quê? Por que é natural? Porque quem tem que ver o que é melhor para você? Você. Exatamente. Não é o outro que tem que fazer Mas isso. as pessoas não entendem isso. Não, elas é difícil. têm dificuldade. Porque elas conduzem para aquilo que elas acham melhor. Ou para o coletivo ou para elas. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Isso é um defeito. Só que as pessoas não conseguem enxergar. Elas têm que cair o véu, abrir né, a mente para elas poderem enxergar melhor. Isso. Porque quando você está feliz e você está com comunhão com Deus, com o irmão, com o amigo, a gente está aqui num bate-papo informal. Parece uma coisa assim de milagre, mas a gente se conheceu agora. Não é? E a gente está tentando, da melhor forma possível, né, ter um papo saudável, uma coisa legal. Né? Eu não vou me prolongar, senão ele vai ficar com o ciúme. Pode falar, depois não, tudo bem. Não, Fica. Mas essa questão é interessante, que lá eu sou a igreja que eu participo, né, que é metodista, em Fazenda da Bica. É um subbairro de Cascadura. E então, uma coisa que me preocupa muito também, Amada, é que às vezes a gente não consegue colocar no coração daqueles adolescentes que estão lá, aqueles jovens, a perspectiva de que existe vida fora de Fazenda da Bica, né? Quando às vezes você trabalha, a pessoa vive naquela realidade, enxerga aquela realidade, enxerga como se aquilo fosse um ponto final, né? Então, se eu colocar uma casa no quintal da minha mãe, se eu trabalhar num lugar que eu devo pagar um salário, que eu devo pagar as contas, eu vou estar feliz. Não estou dizendo que você crescer, esse dinheiro traz felicidade, o processo não é esse. Mas dentro desse aspecto da psicanálise, dessas questões interiores, né, a gente poder incentivar essas pessoas e entender que existe vida após. Né? Você pode ser mais do que você está vendo. Não sei se a psicanálise explica isso também. Então, para entender, porque até para trabalhar, porque, gente, vocês podem, né, essa questão do incentivo. Não, dá para você ser mais, você pode estudar, a gente faz, a gente paga, a gente leva. Não. Então, é preciso entender uma questão. A maioria dessas pessoas que vivem em comunidade, que vem de uma situação social, porque a gente fala muito de deficiência física, mas a gente não fala da deficiência social. A deficiência social, ela é uma amputadora, muitas vezes, né, de oportunidades das pessoas. Por quê? Muitas dessas pessoas perdem pai no processo, essas crianças, esses adolescentes perdem pai. Muito isso. Então, o que acontece? Vou pegar um exemplo aqui. Vamos pegar um casal que está casado e tal, tem 2 filhos, aí o pai resolve ir embora ou morre. Tá? Acontece muito lá na Bíblia. Aquela criança ela já tem a percepção de que foi abandonada. Aí, quando ela começa a crescer, ela não quer virar um adulto. Ela não tem por que querer virar um adulto. Por quê? Porque se ela virar um adulto, se ela ganhar dinheiro, se ela casar, se ela tiver que sair daquele bairro, ela vai ter que se afastar da mãe. E aí, muitas vezes, ela se sente abandonada por aquela mãe,
por ter que fazer isso. Então, ela é como se para ela fosse um segundo abandono. Ela ter que deixar aquela mãe ou ter que deixar aquela família, muitas vezes é um segundo abandono. Então, muitas vezes, ela prefere não ganhar dinheiro, não trabalhar, não estudar, não evoluir na vida, muitas vezes não amadurecer, não virar adulto. Quantos adultos a gente conhece que não viraram adultos? Você conversa com pessoas de 30, 40 anos, parece que você está conversando com uma criança. É verdade. São imaturas, não têm responsabilidade com nada. É verdade. Eu conheço homens e mulheres que não têm responsabilidade com nada. Têm filhos e deixam os filhos na mão da avó, na mão da tia, na mão dos irmãos. Quantos? Uma vez eu faço um trabalho social e tinha uma menina que ela, inclusive, ela se prostituía para sustentar a mãe. Olha o nível. Que mãe que vai aceitar um negócio desse? Ela se prostituía para sustentar a mãe e o irmão. E a mãe achava isso ótimo. Então, assim, você vê que existe uma necessidade, muitas vezes, daquela criança, daquele adolescente, em não querer virar adulto. Entendeu? Por quê? Ele não quer ter a sensação de que está sendo abandonado ou rejeitado. Enfim, não quer sentir a dor do trauma novamente. Entendeu? Então, ele prefere ficar naquela situação. Amputar os sonhos. Amputa os sonhos para não ter que amputar a dependência emocional daquela família. É interessante isso. Isso é muito importante, né? O que você está falando é isso. Acontece frequentemente dentro da comunidade. Você falou do trabalho social. O seu trabalho social é específico com a comunidade, é através de uma igreja, através de uma filantropia? Como é que você faz esse seu trabalho? Eu faço esse trabalho social, eu faço através de igrejas, já fiz através de centros sociais também, e através da Rede Incluir também, que eu sou diretora. A gente também tem esse trabalho de apoio também à sociedade, tanto para pessoas com deficiências quanto para pessoas sem deficiência. E você faz um trabalho também de maior abandonado? Maior abandonada? Da terceira idade? Sim, tem muito. Inclusive, não sou eu. Você? Inclusive, a gente falando disso, mas a gente fala sério, eu sei porque as pessoas ficam rindo. Não, eu tô precisando mesmo, tô falando sério, eu queria falar contigo. Nós já estamos com... Não, depois de terminar o programa eu vou falar. Lá na Metodista... Eu sou um ser humano, não é? As pessoas têm a visão, o seguinte, às vezes você está à frente de um trabalho, não é? E o meu trabalho realmente é de doação, assim como do pastor, porque ele faz o trabalho na comunidade com jantar solidário, atende pessoas, gabinete, tudo. Eu sou um comunicador, eu sou professor de educação física aposentado, né, mas também sou teólogo e faço vários trabalhos, vários trabalhos também na área de comunicação com a live que eu tento manter no ar. Então a gente não sabe quem está assistindo, qual é a receptividade lá. Só que as pessoas têm uma imagem. Ele é professor de educação física, eu sou professor de educação física, ele é pastor, você é psicólogo, não psicanalista. Psicanalista. Então, que você é uma pessoa forte, que você não tem problemas. E você pode superar tudo. Então é um referencial para as pessoas. Mas você tem os seus problemas, suas carências, suas limitações como ser humano, e a gente precisa de um apoio também. Então isso é importante, porque as pessoas têm uma visão, às vezes, conforme você falou, do super-homem. E não é isso. Pode falar. Fala um pouquinho disso. Até na nossa profissão, né? É interessante o que eu vou citar aqui com relação a... Pegar esse gancho aí. O professor de educação física na escola, isso ocorria comigo. A escola, ela tem um andamento, principalmente a escola da comunidade, é imprevisível. O dia a dia da escola, cada dia é um tipo de dia. Então eu estava na escola, já estou saindo para meter a chave... Professor, o aluno bateu com a cabeça ali, está saindo sangue, se eu podia levá-lo pro Salgado Filho? Olha, eu ali saindo, vou almoçar, vou voltar para a empresa, o caminhão está carregando na Marinha, é minha vida. Extra escola. Voltei, peguei o aluno, levei para o Salgado Filho, tomou 2 pontinhos, trouxe, quando eu estava finalizando, chega o pai.
O pai jogou comigo no Centro Comércio e Indústria de Pilares, o Padre. A gente chamava ele, o apelido era Padre, o goleiro do nosso time. Quando ele me viu, ele me abraçou, até me beijou. Você, eu falei, cara, como o mundo é pequeno. Teu filho não é meu aluno, eu já ia embora, a diretora correndo para não mexer com a estrutura da escola, me pediu um favor, eu acatei, e esse guri é teu filho. Então, a vida é imprevisível. É verdade. O que a gente tem que levar, eu fico repetindo isso, até aqui o meu amigo, no trabalho que ele faz, a gente tem que estar aberto. E, como ser humano, você acorda, vive seu dia, deita. E tem um ditado da vida, diz assim, se você não vive e não presta para servir, né? Você não serve para viver. Para viver. Então, toda segunda-feira eu faço uma sopa para esse pessoal de rua, que eu não sei nem quem toma essa sopa. Toda segunda-feira à noite, é sagrado. 4 panelas de pressão de sopa de ervilha. Eu e a Lúcia. Na sua comunidade? Em Del Castilho. Eu e a Lúcia. No dia seguinte, essa ONG, viu o motorista, vai lá, pega já tudo dentro Os potinhos, dos potinhos de sorvete. Não sei nem para onde vai. É sagrado, ninguém me tira disso. Segunda-feira não. De 7, 8, 9. Então, faça a sua parte para deixar um legado. A, B não faz a sua parte. Participa, soma para o ser humano da maneira que você puder. E deita a sua cabeça no travesseiro. Você está fazendo a sua parte, dando a sua contribuição humana. É muito interessante falar sobre esse negócio, essa questão de você fazer a sua parte, porque o que acontece hoje com os jovens? A maioria não sabe o que fazer, né? Porque dentro de casa mesmo eles vivem tanto numa confusão das relações familiares que muitas vezes eles não sabem nem qual o caminho fazer, qual a função que eles têm na sociedade, o que eles devem fazer. E aí, junto a isso, tem a questão emocional, muitas vezes da dependência emocional da família, da questão de você não se sentir abandonada, não se sentir rejeitado, não trazer esses traumas novamente, né? Então, é muito importante a gente, hoje em dia, para o jovem, ele buscar essas referências, tanto religiosas. Eu conheço pessoas, por exemplo, um dos diretores jurídicos da nossa empresa, da Rede Incluir, ele era um menino que veio de uma comunidade muito pobre. Ele era muito pobre. Mas desde cedo a família dele colocou ele na religião, né? Eles são da Batista. Até hoje eles são da Batista. Legal. Até hoje. O menino tem a minha idade, é da Batista ainda. Ele nunca se desviou. Então você vê que o papel da igreja é um papel muito importante, um papel social muito importante. Óbvio que no caminho muitos vão se desviar, a gente sabe, né? Que independente das referências. Com você, porque ele falou 5 vezes semana passada que a igreja é importante. Você falou 2. Então ele ficou feliz. Agora você ganhou. Isso é para provar que eu não falei bobagem, tá vendo? Né? Você ganhou um amigo. Hoje. Mas a igreja tem papel importantíssimo. A gente sempre fala isso. A religião tem um papel importantíssimo. Jesus, na verdade, teve um papel importantíssimo. Vamos colocar aqui que Jesus, não é à toa que ele é uma referência para o mundo inteiro. Para o mundo, independente se a pessoa é cristã ou não. Exatamente. Se as pessoas seguissem só o que Jesus fez, ensinou, falou, enfim, deixou de legado, a gente ia ter bem menos problema. O problema é que hoje em dia às vezes muitas igrejas até distorcem, né, esse conhecimento de Jesus. A gente sabe que tem pessoas bem intencionadas e tem pessoas mal intencionadas, né? É verdade. Pode falar. Falou porque a questão do papel da igreja, mas eu achei interessante. Ontem nós estava lá na igreja, estava voltando para casa, recebi uma ligação da irmã da igreja de Cascadura, que não é a nossa, mas é da Metodista, dizendo que tínhamos ganho
quase meia tonelada de peixe. Olha, que lá do SESC. maravilha. Aí nós corremos atrás, fomos lá, buscamos, fizeram fila na porta da igreja para pegar lá o peixe. Nossa, foi lindo. que Eu não bacana. estava lá, eu não consegui porque eu estava com outro compromisso, mas organizamos tudo ali, a ação social da igreja agiu, fizeram fila na porta da igreja, Nossa, foi que peixe para tudo bacana. quanto é lado lá, um peixe bom, qualidade, né? Foi legal demais. Mas hoje eu fiquei sabendo que tinha gente, aí você vê a questão que é, né, a necessidade da pessoa. A pessoa pegou o peixe, mas aí depois mandou o filho pegar. Aí sim. manda o outro pegar, aí o outro vai com o carrinho. Quer dizer, a gente vê essa outra questão dentro das áreas Existe. carentes, que parece que há Mas é necessidade. necessidade mesmo. Mas a necessidade faz com que você tire do outro, né? Porque se você pegou 2 ou 3 vezes, É verdade. né, o outro vai ficar sem, né? Então, até isso, né? Isso não é só da comunidade, não. Acho que isso acontece até mesmo muito das pessoas que têm dinheiro, que estão sempre querendo mais, né? Mas não é uma coisa exclusiva. Acho que a comunidade é o lugar dos grandes problemas, não é? A gente trata isso como alguém que quer fazer o melhor para ajudá-los, né? Mas é interessante, né, essa dinâmica acho que da possibilidade da falta. Não, vou pegar mais porque se faltar eu já tenho guardado. Não sei se passa, né, por esse raciocínio de você, eu não posso deixar para o outro, porque se eu deixar para o outro eu vou ficar sem. É exatamente isso. Né, Exatamente. esse sentimento. É uma defesa do organismo também, né? Por querer mais, porque não tem. E a gente passou um processo tão grande aí, né? O antes da Covid, né? O durante a Covid, e agora a gente vive o pós-Covid, mas ainda existe a Covid, né? Então, o que está acontecendo? Muitas pessoas foram contaminadas agora, né? Com outra variante, e muitas pessoas também partiram. Eu perdi meu primo, pessoas perderam parentes, perderam esposa e tudo, e isso realmente chocou, né? Muitas pessoas ficaram traumatizadas. Eu, graças a Deus, eu consegui superar um obstáculo muito grande, porque eu, dentro da Covid, eu não deixei de sair fazer minha atividade física, então eu corria no meio da rua, eu, de repente, fazia uma atividade, malhava, ia na academia, e muitas pessoas ficaram paradas, totalmente paradas. E eu não me contaminei, minha esposa ficou em casa e se contaminou. Aí eu fico raciocinando, será que, poxa, então eu devo ter, né, um procedimento correto, porque eu saía, não é? Lógico, eu não ia me expor em qualquer ambiente e tudo. Mas hoje, esse pós-Covid, como é que o professor e como é que a nossa irmã está vendo, né, essa situação? Está havendo muita dificuldade de reintegração do ser humano na sociedade? Vou perguntar para você e para ele também, para o pastor Carlos Werle, como pastor na comunidade. Assim, a reintegração eu acho até que é menos pior. Porque o que acontece? Quando a pandemia ocorreu, a gente não teve um aviso prévio, né? A gente não foi preparado para isso. Ninguém foi preparado, né? Então, assim, isso gerou no organismo um medo geral. Todos nós tivemos um medo, porque não sabíamos o que ia acontecer. E como proceder. Já tinham pessoas morrendo em outros países, né? Muitas pessoas morrendo em outros países, inclusive países desenvolvidos. Então, a gente pensou o seguinte, isso aqui vai ser uma avalanche de mortes, né? Porque se na Europa, nos Estados Unidos, são países de primeiro mundo, as pessoas estão morrendo a baldes, ninguém está tendo controle. Então, isso gera um medo generalizado no organismo. E aí o que acontece? O corpo ele tem uma tendência perante ao medo de se paralisar. Ele vai paralisar. Para quê? Para se defender, porque ele não sabe o que vem por aí. Então você vê que muitas pessoas adoeceram por conta de terem se paralisado. E mais emocional do que físico. Sim, a paralisia é tanto emocional quanto fisiológica, quanto física. Pessoas pararam de trabalhar, pessoas pararam de manter as rotinas que tinham. Tem pessoas que só funcionam com rotina. Você é assim? Não, eu sou extremamente disciplinado. Pois é, imagina você tirar de você a sua rotina. Minha rotina de malhar, eu posso estar morrendo, mas eu tenho que fazer uma atividade física. Pois é, então imagina pessoas que ficaram sem a rotina delas.
Então, assim, tem pessoas até que lidam bem com o imprevisto, mas tem pessoas que não lidam bem com o imprevisto. Tem pessoas que não lidam bem com esse tipo de situação. Inclusive, tem pessoas que muitas vezes, antes da pandemia, iam para o trabalho, tinham atividades durante o dia para não sofrerem abusos em casa. Né? Abusos de parentes, de primos, de irmãos, de familiares. É verdade. E aí, durante a pandemia, tiveram que ficar convivendo com aquelas pessoas que fazem mal a ela. Então você imagina o quanto isso não gerou um caos geral. Sem contar as crianças que tiveram que deixar de ir para o colégio. O colégio ele faz um papel importantíssimo para a sociedade, que é dar um suporte a essas crianças que muitas vezes em casa elas não têm. Justamente, o colégio é a igreja, né? Colégio é a igreja. A profissão do magistério é muito importante. Né? Pois não, pode falar. Então, o que acontece? Muitas crianças tiveram que ficar em casa obrigatoriamente. Ou seja, já tiraram dessa criança o cuidado escolar. Aí chega lá, a mãe tem que se virar para trabalhar com alguma coisa, porque ela precisa botar dinheiro em casa. Então, aquela criança passa a ficar com uma outra pessoa que não é a mãe. Então, a criança já não está mais na escola, já não está com a mãe, e ainda tem que ficar com uma terceira pessoa. Imagina para essas crianças o choque que não foi. Entendeu? Então, você vê que existe um problema mental, assim, generalizado. A sociedade inteira sofreu de forma neurológica e, obviamente, isso vai impactar no nosso corpo. É verdade. Professor Jordão, o senhor namorou muito na pandemia, fez muita atividade física. O que o senhor fez durante a pandemia? Antes de responder essa pergunta, eu vou voltar ali. Pois não. A Amabile fez a colocação inicial e vamos para a resultante disso aí. Eu preconizo, a minha experiência, hoje, depois de tudo isso que ocorreu aí, a pessoa tem que ter uma autodisciplina, né? Então eu vou falar um pouquinho de mim. Boa alimentação, tem que ter uma recreação, né? Dependendo da faixa etária, tem que ter uma recreação, ou seja, tem que ocupar o espaço da mente. Verdade. Se não gosta de atividade esportiva, que ela é preponderante, ela é capital para a manutenção da vida, da vitalidade, meu amigo sabe bem disso, do que eu estou falando. Estou aqui com 75, desde que eu me vejo como pessoa, eu pratico esporte, né? Para chegar a 75, você tem que ter uma norma, uma conduta, uma diretriz. Isso não vem de graça, né? Você ter ali na comunidade o cara fumando a maconha, cheirando o pó e tal, e você no esporte, desde cedo ali no esporte. Com 11 anos eu já estava federado no clube, já disputava pela federação, ou seja, já era um mini profissional, e as coisas ocorrendo, aí já entra naquela idade do adolescente, né? Eu sou professor de dança de salão, eu trabalhei com dança, então já entrando em áreas, fiz parte de banda, então domino percussão, montando bloco e trabalhando já dentro de cacique de ramos da vida, mas não bebo, não isso, nada daquilo que estava rolando ali do meu lado e as pessoas te motivando para você vivenciar aquilo. Eu nunca fui. Meus amigos de infância são prova. O cara chegar e dizer assim, você ainda toma aquele copo liquidificador de vitamina? Eu falei, tomo. Meu Deus, que nojo. Eu falei, cara, eu fui criado com isso. Mingau de angu, mingau de aveia. Meu Deus, tu ainda... Ué, cara, eu fui criado com isso, vou morrer com isso. Muito bom. Né? O leite não tá... Mas eu tomo leite ninho, eu tomo quase 1 litro de leite por dia. É isso. Então, eu acho que, tudo bem, a pandemia, o pós-pandemia, se o cara tiver uma disciplina de criar uma rotina sadia, isso ajuda, que é o preponderante, aqui é a cabeça, isso aqui é que domina tudo, e aí o cara leva isso mais sereno. Agora, se o cara estagnar e não fizer nada,
esse pós-pandemia o envolve totalmente, e aí vem as depressões e as variáveis disso aí tudo, entendeu? Você sabe que locução é muito bom, minha irmã, a gente está brincando aqui, mas quando você faz um curso de oratória, você coloca a sua voz. Eu, através desses anos todinho, né, foi muito importante para mim, porque a gente se comunica com o público, e às vezes você fica tenso, né? Você entra num debate, você entra num programa, você não consegue descontrair. Então, a parte, né, de teatro que eu fiz, tive uma formação teatral, eu sou radialista, sou locutor, né, sou professor, sou apresentador de TV. Isso é para você poder descontrair, porque senão a gente fica muito tenso e a gente fica focado na área, mas a gente não consegue. Então, de você colocar a voz é muito importante. Inclusive, vocês precisam no curso de oratória. Eu vou fazer uma terapia com você e você vai fazer uma oratória junto com o professor comigo. A gente vai fazer um custo baratinho, você vai chamar os irmãos, amigos, familiares, e a gente vai fazer. Quer falar alguma coisa? É muito bom, ele me incentivou também. Isso é muito fizemos legal. Lá na Bica, fizemos lá. Muito bacana mesmo, muito legal mesmo. O curso de locução é bom. Você lembra da Iris Letieri? Ih, rapaz, que voz linda, hein? Eu tava no aeroporto. Aquilo ali foi uma paixão de uma época. Foi uma paixão. Fala aqui no microfone. Aquela não, mulher Iris com aquela Letieri, voz. você estava no aeroporto. Sim. Não sei que. Não, você estava fazendo xixi no aeroporto, ouvia aquela voz, rapaz, que coisa maravilhosa. Iris Letieri. Iris Letieri, que coisa bacana. Ela já faleceu, né? Não, acho que ela está viva ainda. Muito legal, né? É da época, quando começou. Marcou uma época. Celso Chapelin, o outro do Jornal Nacional, como é que é o nome? O que? Cid Moreira. Cid Moreira. Muito bacana mesmo. Locução. Mas nós vamos chamar o nosso irmão Gervásio aí, vamos chamar o pessoal que está todo mundo aí fora para a gente orar, para a gente poder. Mas antes disso, eu gostaria das considerações finais e que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho, né? Eu fui diretor também da comunidade, eu fui diretor ali da Paraná, né, que de manhã era município, era do estado, então o estado era à noite, né? Eu trabalhei ali junto com a comunidade do Fubá, não é? E então é muito importante a gente falar sobre a nossa vida profissional e deixar o contato, o que ela incluir, o que ela tem feito, qual o trabalho que você pode deixar aqui para os nossos irmãos e amigos. Eu sou diretora, né, de uma rede inclusiva. Então, qual que é a diferença entre você ter uma pessoa deficiente e que você faz a inclusão dessa pessoa? Antigamente, o deficiente, ele tinha um tratamento como se fosse... diferenciado. Ele era excluído, né? Ele era excluído. Ele tinha que ir para uma escola especial, que eles chamavam de uma escola especial. Hoje, qual que é a tratativa atual? É entender que esse deficiente, a deficiência física dele não pode limitá-lo a conviver com outras pessoas, né? Então, ele tem que ter uma equidade. Não sei se vocês já viram, tem até um desenho que mostra um muro. Inclusive, as escolas hoje estão adotando esse critério de não discriminação para colocar todo mundo junto. Exatamente. Né? As minhas netinhas estão passando por essa situação. Então, hoje está esse equilíbrio, né? Quer dizer, equilíbrio entre aspas, mas tentando socializar as crianças que têm um problema, né? Que têm alguma deficiência, para elas que convivam no meio normal, né? Uma interação. É exatamente isso. Por exemplo, na escola da minha filha, na sala dela tem um autista e tem um menino com um atraso mental. E lá, cada um desses alunos tem uma professora. Então, isso é equidade. É você dar o direito igual a cada pessoa, dependendo da necessidade dela. É verdade. Então, o que é a rede incluir? É isso. É trazer essa sensação de equidade para essas pessoas, entendeu? A ponto de que o deficiente ele entenda que a deficiência física não é uma deficiência limitadora. Né? Hoje em dia a gente vê, inclusive, atletas paralímpicos. Os esportes paralímpicos sendo muito valorizados hoje em dia.
Por que está sendo valorizado? Porque eles já chegaram à conclusão de que essas pessoas são tão capazes de que não têm deficiência. Isso é verdade. Então, fazer esse apanhado de inclusividade e não só... É uma empresa que faz É uma prestação? ONG. Uma ONG. É uma ONG. Uma ONG. Tá? Na verdade, o que a gente faz é a ponte entre o governo e as empresas. Porque hoje em dia a empresa ela é obrigada a contratar o deficiente. Mas tem fins lucrativos? Não tem fins não- lucrativos. É filantropia. filantropia. Não tem fins lucrativos. Somos todos voluntários, não ganhamos nada com isso. Entendeu? Pô, muito bacana, né? Muito legal. Muito né? bacana. Eu fico com o coração muito preocupado porque você vê pessoas tristes, muita gente triste circulando aí no dia a dia, passando por você, caminhando, e isso realmente é algo que é como você quer, eu quero ajudar, falo de Cristo, fala de Deus, fala da fé, do crer, né, que é capaz de mudar a história, mas parece que a pessoa ela já está tão envolvida no problema que ela não tem mais forças para sair daquilo. Então, quando a gente tem um momento desse de conversa, isso é como se Deus está dando a chance da gente poder aprender mais e poder Conhecimento ajudar liberta. mais. Conhecimento liberta, exatamente. É verdade. Então isso é muito bom esse tempo. Eu queria só abrir um parênteses, que eu vi que a Luísa Ribeiro fez um comentário aqui, de que ela não concordava porque ela criou o filho sem pai, que o filho está casado, é um homem exemplar. Só para entender, não é que isso não seja possível, tá? É porque isso é muito raro. A psicanálise, ela não trabalha com exceção. A gente vai trabalhar com o que é regra. Né? A chance que um filho tem de ser criado só pela mãe, dar 100% certo, casar, formar família, ir para a vida, se formar, não ficar nessa dependência emocional de pai e mãe, é muito raro, gente. Acontece. Glória a Deus, que bom, né? Ela conseguiu, mas ela não, também... A igreja ela fez um papel porque ela diz que ele é da igreja. Ela diz que criou o filho sozinha, mas na verdade ela criou o filho com a igreja. Então, a igreja foi uma referência. Nossa, né? Eu conheço um pai, por exemplo... Um tio desse que ficou rico, né? Que você contou o exemplo, exatamente. Né? A referência não importa qual é a referência. Uma referência para dizer que... A referência não importa. O que importa é aquela criança, aquele adolescente crescer com uma referência, entendeu? Tanto paterna quanto social. A igreja é uma referência social, muito importante. Então, a gente trabalha com a regra, não com a exceção, tá? Só para esclarecer aqui. Existem exceções? Existem, muitas, em tudo, tá bom? E eu cometi um erro grave, porque eu falei, não dá todo mundo no estúdio, eu queria excluir o professor Jordão. Aí o irmão Gervásio falou assim, não, professor Jordão vai lá. Eu falei, mas não dá para levar o professor Jordão, porque já tinha um outro pastor aqui, eram 4 pessoas, e eu fiquei nervoso. Aí ele falou, perguntou para mim, mas vai mais o pastor, vai mais o rapaz da filmagem, vai mais o outro. Eu falei, bom, então vai ter espaço na Copa e vai ter espaço lá no banheiro. O pessoal fica lá do lado de fora. Daqui a pouco a gente vai mandar eles entrarem aqui. Professor Jordão, suas considerações final. Obrigado, desculpe aí, entendeu? E eu falei a verdade, hein? Falei a verdade aqui. Mas, tô feliz por causa do professor Jordão. Da minha faixa etária, pegou a Copa de 70 ali, a gente viu o Brasil ser tricampeão. Com certeza. Não é? E, foi a melhor seleção de todos os tempos. Não é isso, professor Jordão? Com toda certeza. E aconteceu aí um detalhe importante na minha vida particular. Eu tive CNPJ desde 12 anos, né? Tá? E em 70, eu tive a chance de ir para os Emirados como preparador físico, né? 3 anos depois que o Chirol e o Zagallo já estavam com o bolso cheio de petrodólar. E eu tive que abortar essa ideia porque eu era dono da empresa e não podia deixar o meu pai sozinho. Então eu tive a chance de ir, os meus colegas que foram, os 3, 4 preparadores físicos, não retornaram mais ao Brasil. Veio no ano seguinte, depois já em Inglaterra e tal, e eu não sei onde andam esses caras. Então foi uma oportunidade que surgiu para mim, mas tudo bem, né? Pegando esse gancho aí dos 70. Porque depois de 70, o mundo do futebol achava que o milagre era contratar brasileiro, né? Está provado hoje que não é, né? Que hoje está equiparado, né? E o Brasil não faz parte do time, daquele time principal, mas já não é a estrela principal, como foi em 70, né?
Então, eu fico assim, na época fiquei triste, hoje não, a idade ensina a gente. É porque não era para acontecer, e dinheiro, eu acho que eu propiciei muito mais coisas ficando aqui no Brasil. Né? Então, eu agradecer a oportunidade que vocês me propiciaram aí, de participar desse programa, e conhecê-los, né? Muito obrigado, Papai do Céu aí, meu amigo aqui, me trouxe, né, esse evento, tudo isso que está acontecendo aí na minha vida. Obrigado, que Deus nos proteja. Uma boa noite para todos. Boa noite, amém. E muita alegria, muita felicidade, porque hoje o estúdio pela primeira vez ficou lotado aqui, não é? Não foi a primeira vez mesmo, a gente nunca aconteceu, isso aqui é um fato inédito. E uma coisa também, hoje a gente está aqui depois, né, de alguns anos, porque existiu um programa chamado, como é que é o nome do programa? Falando de Jesus. Falando de Jesus. E um dia, o nosso irmão Gervásio chegou para mim e falou: Fernando, eu vou parar com a programação. E o que aconteceu? Ele parou com a programação e deu espaço para a gente continuar com o programa Restaurando Vidas. Legal. E o Meditando na Palavra. Então, é uma homenagem ao nosso irmão Gervásio. Eu gostaria que ele orasse junto com o pastor aí, não é, para que desse essa bênção a todos aí. Mas eu vou dar uma oportunidade aqui, 1 minuto para a gente falar, que a gente já está terminando para cada um dos participantes. Parou lá. Está fazendo nada. Você só dirige? Então melhor ainda, tudo bem, não tem problema, você está ajudando a gente. Fala um pouquinho, meu irmão. Boa noite a você, minha irmã, você, meu irmão, que está nos ouvindo. Que Deus abençoe você, que Deus essa hora entre no teu coração e que você seja abençoado com todas as bênçãos, não só espiritual, como material também. Quero agradecer a oportunidade desse convite, de trazer aqui a Mabere, de trazer o Jordão. Foi uma apresentação do Gervásio, como sempre, né, Fernando? Intermediando e trazendo. Gervásio, que é um amigo meu há mais de 40 anos, né? Eu também tive programa nessa casa junto com o Gervásio. Antes do Gervásio eu fazia o programa, depois veio o Gervásio. E para você que está me ouvindo, é o pastor Evangivaldo. Dentro de Jacarepaguá, eu acho que algumas igrejas, sou da Igreja Batista, pastor da Igreja Batista, e a maioria me conhece, porque eu já fui membro da Associação Batista de Jacarepaguá, já fizemos juntos com a Somagem muito evangelismo nas igrejas, muitos e muitos. Então, agradecer a você, Fernando, ao pastor Carlos aqui, essa oportunidade de trazer esses amigos e abençoar você, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe vocês. Obrigado, Amém. Fernando, pela oportunidade. Dá uma palavrinha pra gente. Boa noite a todos. Meu nome é Irlana. Agradeço primeiramente a Deus, depois a todos os presentes pela oportunidade de estarmos aqui, né, falando de assuntos tão importantes. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Boa noite. Obrigada. É alegria e felicidade, né, Gervásio? Gervásio vai orar pra gente, um locutor, apresentador de TV, radialista, irmão, não é da gente, e com certeza esteve aqui durante tantos anos. E em respeito ao cidadão e à sua comunidade, a nossa irmã também vai chegar no Legislativo aí, se Deus quiser. Amém. E a gente vai estar dando um apoio a ela, não é isso? Amém. Agora ela está feliz. Vai orar para a gente? Com a gente? Com certeza. Amém. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs que estão ouvindo nosso programa. Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês. Nesse momento nós vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja do Senhor. Que Deus possa estar nos abençoando a todos e nos levando para casa seguro pelas suas mãos. Vamos ficar em pé todo mundo. Grandioso Deus, Pai querido e amado, em nome do Teu Filho amado Jesus, eu te peço, Senhor Deus, que esteja tomando a vida de cada um aqui presente, ó Pai. Que possa, Senhor Deus, estar nos abençoando, Deus, nesse propósito que nós estamos caminhando, Senhor Deus, e que o Senhor está à frente, ó Pai. Conduza, Senhor Deus, todo esse trabalho sob a sua direção, para que nós possamos, Senhor Deus, ao trilhar do caminho, chegando no final, podemos cantar o hino da vitória, Pai.
Toma nossas vidas em sua mão, abençoa-nos, Senhor Deus, nos leva em paz para os nossos lares, guardado e protegido pelo Senhor. É a oração que eu faço, ó Deus, agradecido, com o perdão dos meus pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém.